Um, dois, três. Deus quer no presente, novo com a gente, construir um mundo arrumado. Olá, crianças. Uma boa tarde. Como vocês estão? Tudo jóia? Eu estou bem, com a graça de Deus. Espero encontrá-los também. Na paz do Senhor, com alegria, com saúde, ok? Então, hoje nós novamente nos encontramos neste dia 31 de outubro, último dia do mês, não é? E vamos juntar as nossas mãos no nosso encontro e fazermos uma oração. Querido Deus, te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pela saúde que tu nos dás e por tudo aquilo que nós temos. Nós também te pedimos, Senhor, que as tuas histórias nos encham de amor e de sabedoria. Assim, Senhor, te agradecemos e pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, queridas crianças, que dia que é hoje que eu falei? 31 de outubro. E hoje é um dia muito especial. Para a nossa igreja, é o dia que nós lembramos a Reforma Luterana. A Reforma, cujo um dos principais reformadores foi Martim Lutero. Sabe quem foi Martim Lutero? Esta figurinha aqui, ó, que nós vemos aqui na nossa mesa. Martim Lutero foi um dos reformadores que há muito tempo, insatisfeito com algumas práticas na sua igreja, resolveu fazer uma reforma. Ou seja, ele reviu muitas coisas, né? Algumas ele protestou. Em consequência disso, a igreja, no seu tempo, acabou afastando Lutero dela, né? Mas com isso surge então a Igreja Luterana. E se nós formos ver lá do dia 31 de outubro, há 503 anos atrás, né, que aconteceu essa reforma. Nós podemos dizer que hoje, então, a reforma luterana está completando 503 anos, né? E uma das coisas importantes que aconteceu naquela época é que Lutero traduziu a Bíblia, né, na língua alemã. E isso foi muito importante, porque vocês sabiam que a Bíblia que nós temos hoje, que a gente pode ler, ela está na nossa língua, praticamente em todas as línguas, né? E que nós sabemos ler e podemos folhear e tudo mais, e ter acesso então à palavra de Deus, ela não era assim há 503 anos atrás, não é? Tinha muitas poucas pessoas tinham acesso à Bíblia. Mas Lutero, como foi monge, como estudou teologia, ele também teve acesso à palavra de Deus. E hoje a gente quase não dá muito valor assim por este livro. Vocês sabem de fato o que é a Bíblia? Eu vou aproveitar então hoje, que é dia 31 de outubro, que nós lembramos os 503 anos da Reforma Luterana. Vou aproveitar então para explicar um pouquinho sobre ela. Porque às vezes a gente acha que sabe tudo e na verdade nos falta um pouco mais de conhecimento. Eu fiz aqui uma Bíblia gigante, né? A Bíblia Sagrada, mais ou menos só para a gente ter algumas curiosidades então sobre este livro que para nós é sagrado. É sagrado por quê? Porque ele fala daquele que nos é sagrado, ou seja, de Deus, ok? A Bíblia, na verdade, vocês sabiam que é uma coleção de livros? Embora ela seja um livro bem grosso, existem muitos pequenos livros aqui dentro. Por isso que a gente diz que a Bíblia é uma coleção de livros. A Bíblia também é a palavra de Deus, porque nela tem histórias que testemunham
a ação de Deus na vida das pessoas. Por isso que nós conhecemos a Bíblia como a palavra de Deus, porque nesta coleção de livros tem muita ação de Deus, tá? E vocês sabem que a Bíblia é praticamente dividida em dois grandes livros, né? Dois grandes testamentos que a gente fala. O Antigo Testamento, que são os antigos relatos, e o Novo Relato. Os antigos relatos, que é o Antigo Testamento, conta praticamente a história do povo de Deus. E no Novo Testamento, a história de Jesus Cristo, de Deus que veio visitar a humanidade em Jesus Cristo, né? Por isso que ali contém os evangelhos, e daí a gente ouve e escuta a história do menino Jesus, quando ele cresceu, dos milagres e de tudo como foi a sua vida, tá? E depois nós encontramos também as cartas das primeiras comunidades, né? Depois de Jesus Cristo, no Novo Testamento a gente sabe então de como as pessoas continuaram a seguir e testemunhar este amor que Deus trouxe para nós. E vocês sabiam que então essa coletânea de livros aqui são de 66 livros? A Bíblia tem então aqui dentro 66 livros. Se vocês querem contar com o dedinho, vocês podem. Cada novo livro é um livro, tá? Tem 66. Lá no Antigo Testamento tem 39. E no Novo Testamento, com os 4 evangelhos que contam a história de Jesus e as outras cartas e livros são 27. Por isso que somam 66 livros, tá? Mas o que é importante nós sabermos da Bíblia é que o personagem principal, o centro de toda esta coletânea de livros é o próprio Jesus Cristo, tá? É a história da salvação que Deus oferece do início ao fim. Lembra lá no início que Deus salva o seu povo da escravidão do Egito através de Moisés? E assim ele vai agindo na vida, depois com os profetas, não é? E no Novo Testamento, Deus, em Jesus Cristo, continua querendo salvar o ser humano. Tanto que ele salva o ser humano do pecado e da morte eterna, não é? Em Jesus Cristo, Cristo morreu justamente para nos salvar, para dizer que a morte não é o fim de tudo, ok? Então, sabendo disso já, nós sabemos muita coisa sobre a Bíblia. Uma outra coisa interessante, então, sobre a Bíblia é que Jesus permanece conosco através do seu Santo Espírito, né? E nós somos as testemunhas que dão seguimento ao Evangelho do amor, ao anúncio, à boa nova do amor que Jesus Cristo trouxe para nós. Ok? Então, se a Bíblia tivesse continuidade dos escritos e das ações das pessoas com relação ao seu Deus, então nós certamente estaríamos aqui neste livro, né? É como se fizéssemos parte desta família, deste povo, dessas histórias, e fazemos mesmo, certo? Então, olha só que legal, hoje a gente aprendeu sobre a Bíblia, algo muito importante que aconteceu com a reforma luterana, né? Com esta reforma que Martinho Lutero fez. Aqui Martinho Lutero está segurando uma Bíblia e aqui tem uma pena na sua mão, né? Porque ele traduziu então a Bíblia em alemão, tudo com uma pena, que era a caneta daquela época, não é? E isso então fez com que nós hoje pudéssemos ter acesso às belas histórias, né, do povo de Deus e também de Jesus, através desta coletânea de livros. Legal, crianças? E para a atividade de hoje, eu vou propor que nós façamos uma árvore da família. Na revista O Amigo das Crianças, que é uma revistinha que vocês já conhecem, está para este mês uma proposta da árvore da saudade, ou então aquela famosa árvore da família que nós fazemos.
Como nós não temos os encontros presenciais e estamos tentando assim, através dos nossos encontros online, trazer as propostas de atividades para vocês, eu vou propor que como atividade hoje, nós façamos uma árvore, assim mais ou menos, tá? Lembrando o quê? Lembrando que nós somos ligados a gerações que nos antecederam, né? Há pessoas que vieram antes de nós e é por isso que nós existimos. Assim como nos relatos da Bíblia, muitas coisas aconteceram porque foram passadas de geração em geração. Histórias que avós, tataravós contaram e assim foi passado, de povo em povo, cultura em cultura, de família em família, né? E chega até nós. Assim também é muito importante que nós tenhamos noção de quem faz parte, pelo menos, desta nossa família, né? Das pessoas que nos antecederam e que têm certamente tantas histórias também para nos contar. E de repente algumas delas chegaram até os nossos ouvidos. Ok? Vocês topam então fazer uma árvore assim? E daí, conforme vocês forem fazendo a árvore, nós vamos colocando, né? Ou imagens, ou então o nome de pessoas que fazem parte desta grande árvore da nossa família. Legal? Vamos lá? Para este momento, eu vou precisar basicamente de uma folha sulfite, né? E as minhas canetas, ou os meus lápis de cores, ou giz de cera, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é desenhar o tronco de uma árvore. Neste tronco aqui vai ter uma fotografia ou então o meu nome. E eu estou ligado e ligada à minha mãe e ao meu pai, certo? E assim a árvore vai subindo. Vamos lá fazendo? Ó, crianças, terminei. Então, eu coloquei aqui eu como Nádia, né? Minha mãe se chama Renita, meu pai Hermínio. Daí os meus avós por parte do meu pai, o Luiz e a avó Maria. E por parte de mãe, meus avós Alfredo e Rosa. Eu não sei o nome dos meus bisavós, tá? Nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Vou ter que ligar para minha mãe e ver se ela lembra o nome dos meus avós e para o meu pai também. Porque quando eu nasci, eu só conheci o vovô Alfredo e a vovó Rosa. Porque o vovô Luiz e a vovó Maria, quando eu nasci, já haviam falecido. Então, eu só conheci eles através de fotos, tá? Por isso que eu sei tão pouquinho sobre aqui a imagem, né, do meu avô, da minha avó, eu nem tenho. Por isso que eu coloquei o nome deles, ok? Mas eu tenho certeza que vocês, com imagens, com fotos, vão fazer uma árvore bem bonita. A árvore da família. O importante é nós sabermos que nós fazemos parte desta história do povo de Deus, que há muito e muito tempo tem relatado na sua vida a ação do nosso Senhor. Ok, crianças? Façam e mandem uma imagem para mim. Em nós. Ok, crianças? Para encerrarmos, vamos juntar as nossas mãos e fazer uma oração? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua proteção, pelo teu cuidado
e por este mês que passou. Te agradecemos também pelas histórias que a Bíblia contém, histórias do povo de Deus, que nos animam a seguirmos como testemunhas do teu amor. Assim te pedimos, Senhor, também nos proteja. Proteja a nossa casa, proteja a nossa família e sempre acompanhe o nosso viver. Amém. Crianças, até nos vermos, que Deus guarde vocês na palma de sua mão. Tudo bem? Vamos cantar uma música para vocês? Sim! A música se chama Arrumando o Mundo. 1, 2, 3. Deus quer